Let's? Let's? Amém, glória a Deus. O Senhor está nesse lugar, amém? O Senhor está nesse lugar, velho. Porque, cara, a gente busca o Senhor, né? E eu tava vendo que... E é realmente isso, né, velho? A gente precisa pedir perdão pelos nossos erros, né? Pelas nossas falhas. Que a gente erra por coisa de segundos, a gente erra. Mas, mano, o Senhor, Ele está de braço aberto para fazer tudo novo em nossas vidas. Né? Esse é o Senhor, a única coisa que Ele quer que a gente faça é que a gente seja esses caras que se humilhem na presença dEle, que adore Ele, que fala, Senhor, eu quero mudar, né? Porque nós temos uma cultura, às vezes, com manias, né? É muito louco, né? A gente tem nossas manias, tem os nossos jeitos de ser, a forma que a gente atua, muitas vezes desagrada a Deus, mas a gente tem que ter esse coração, velho, de a gente sempre voltar para o Senhor, né? Só vou arrumar o esquema aqui que tá, só para não atrapalhar aqui, vou botar aqui para baixo. Então, a gente entender isso, que, cara, errou, mano, vai para os pés do Senhor, que uma hora tu vai começar a criar caráter naquilo que tu tá errando, né? E daí tu começa a mudar, entendeu? Né? Muitos começam a caminhar com o Senhor e logo param. Né? Por quê? Porque deixa o pecado vencê-lo, né? Sendo que Jesus já venceu o pecado. Então a gente não pode deixar o pecado nos vencer, mas vença o seu pecado com Cristo, né? Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. O que eu quero falar é sobre evangelismo na rua, né? A gente está nessa ideia do let's go, essa ideia de let's go, de vamos lá, vamos evangelizar. É tempo de a gente comunicar Cristo para as pessoas. Essa semana eu tive 2 experiências, eu vou citar com vocês aqui do que houve, uma boa e a outra desagradável. Uma agradável e uma desagradável, mas tudo é para o nosso ensino, tudo é para o nosso aprendizado. E o Senhor, em Marcos 16, né, do versículo 15, Ele fala então algo interessante, né, que todo mundo aqui sabe, né? Diz assim, ó, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, né? Vamos segurar um pouco aqui. Qual que é a ideia de Jesus aqui para nós? Cara, vão para as ruas, mano. Vão para os becos. Vão para o mundo todo Ou seja, se fosse na nossa linguagem, nesse versículo, Jesus está falando, let's go. Vão pregar para o mundo todo, né? Se fosse nos dias de hoje, Jesus podia chegar para nós e let's go, galera. Vamos lá pregar para o mundo todo. Porque, cara, a gente é chamado para a gente fazer isso, para a gente pregar, né? Depois ele fala no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Muitas vezes a gente grava só essa parte, pô, quem crer será salvo, mas, cara, e as outras pessoas? Né? Os que estão sendo condenados, isso que precisa... dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, da nossa alma, isso precisa começar a queimar, que existem pessoas que elas estão sendo condenadas, né? E é responsabilidade de nós, jovens, ajudar os outros jovens, né? Por quê? Porque nós conhecemos uma verdade que pode mudar, né? E é a responsabilidade da nós. Sabe por que a igreja ainda está na terra? Porque existe pecador ainda. Né? E se existe pecador, existem pessoas que estão indo para a condenação, né? E o próprio Jesus falou, eu não vim para os justos, mas vim para pecadores. Então Ele quer usar nós como mãos dEle, como pé, como pernas, como membros do corpo do Senhor, para que a gente alcance essas pessoas. Porque aqui a gente acabou de ler, quem não crê será condenado. A gente já foi ministrado sobre isso, que existe uma condenação. Acho interessante que semana passada o Cristo estava ministrando e ele deu esse desafio para nós, né? Cada um trazer um amigo. Eu vi que ninguém trouxe. Eu acredito que teve todos aqui convidaram, eu convidei também brothers meus, só que não vieram. Só que eu acredito que ainda essa palavra que eu vou ministrar aqui nessa noite seja para nós. Eu acredito que até quando eu estava bolando ela, que o Senhor estava, né, falando comigo ali, eu estava anotando, mas Senhor, aqui não está falando muito ainda para os novos, né? Estava me voltando mais para essa ideia, para nós ainda, entendeu? Por quê? Porque eu acredito que Deus está querendo que nós desperte, que nós sejamos nós os percussores dessas pessoas, amém?
né? Então eu acho interessante isso aqui. Olha só, agora a gente vai entender quem nós somos, quem somos em Deus, porque se a gente não tiver uma paternidade bem resolvida em Deus, se a gente não souber quem somos em Deus, cara, a gente não vai conseguir ganhar ninguém para Cristo. E não vamos pregar com ousadia para as pessoas, porque, cara, não afeta nem a minha vida isso, né? Isso faz toda a diferença. Primeiro, Jesus, ele precisa te afetar, para que tu afete outra pessoa. Uma pessoa que não foi afetada por Jesus, ela não vai conseguir afetar as outras pessoas. Então, por isso que eu digo que a gente precisa entender quem somos nós em Cristo, né? Vamos abrir comigo lá em Mateus 5, do 14 ao 16. Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 14, fala assim, ó, vocês, né? Coloca a mão no teu coração e diz assim, eu sou a luz do mundo. Amém? O que uma luz faz? Minhas lamparinas estão acesas. Opa, nós somos lamparinas do Senhor que estão acesas. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa luz. A Bíblia fala lá em João 8:12, fala assim, ó, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a água da vida. Como a gente foi ministrado aqui. Então aí Jesus está falando nesse versículo que agora nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque um dia Ele nos deu, Ele falou aqui nesse versículo assim, ó, aquele que me segue recebe a luz da vida. Então nós temos essa luz da vida que nós precisamos levar essa luz para as pessoas. Aí depois a gente vai entrar nessa ideia, olha só que interessante aqui, ó, versículo 14, né? Continuando no versículo 14, ele fala ali, ó. Do 5:14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então Jesus está trazendo uma analogia muito interessante aqui, que não tem como. Quando uma cidade, vamos imaginar que Luiz Alves fosse construída num monte, e nós tentássemos esconder ela, nós não ia conseguir, né? Por quê? Porque isso está demonstrando que nós estamos em lugares altos com o Senhor. Estão entendendo? Por quê? Porque lugares altos nós não conseguimos esconder. A Bíblia está falando ali, não se pode esconder uma cidade construída, algumas versões falam edificada, né, sobre um monte. Uma cidade que é construída sobre um vale, ela é escondida, né? Mas sobre um monte não. Então isso reflete muito quem somos, o que somos, né, o que deveremos ser. Quem somos, aonde estamos e quem nós deveremos ser, no caso. Quem somos? A luz do mundo. Aonde estamos? Em lugares altos. Estão entendendo? Por que eu estou querendo dizer que quem somos nós? Cara, nós somos a luz do Senhor e ainda nós estamos em lugares altos. O Senhor nos chamou para estar em lugares altos. Versículo 15, olha só que interessante isso aqui. Que aqui vai entrar uma chave. Versículo 15 fala assim, ó, e também, né? Então primeiro ele falou lá, vocês são a luz do mundo, né? Que é uma cidade que está em lugares altos. Aí aqui ele responde algo interessante, ó, e também ninguém acende uma candeia, né? Que é uma lamparina, né? E coloca debaixo de uma vasilha. Aí aqui eu pergunto algo para nós, né? Então vamos só para entender um pouco mais lamparina. Todo mundo sabe que é a lamparina, né? Vamos imaginar que nos dias de hoje seria a vela. A vela acesa. Nós somos as velas acesas do Senhor, né? Então ninguém vai acender uma vela. Por que ela vai acender a vela? Para iluminar. Acabou a energia, onde é que está a vela? Né? Hoje, claro que a gente tem a nossa tecnologia, usamos, né? Mas antigamente eu lembro, quando eu morava com a mãe, era assim, onde que está a vela? Está na gaveta tal. A gente já sabia que o armário estava lá, então a gente ia lá na gaveta e acendia, né? Então,
Mas ninguém vai acender uma vela para iluminar e colocar depois um balde, por exemplo, em cima. E isso Deus começou a me falar muito, muito estranho. Muito estranho, dentro do meu coração, numa questão assim que, cara, se nós somos essa luz que o Senhor está falando, e está trazendo uma analogia que ninguém bota debaixo de uma vasilha, por quê? Porque a vasilha vai tampar. E ela vai perder o seu objetivo de iluminar, não é? Aí eu fiquei pensando, cara, é isso. Muitas vezes nós entendemos até quem somos, mas existe vasilha sobre nós. E o primeiro ponto que eu queria, porque é difícil pregar a palavra para as pessoas. Para algumas pessoas é. Para mim, tem determinadas pessoas que eu vou falar, eu fico com receio. Às vezes eu até não falo. Por quê? Porque eu comecei a identificar que existe uma vasilha sobre a minha luz. E eu te pergunto, existe vasilha sobre a tua luz? Lembre-se quem nós somos? Luz do mundo. Mas será que não tem uma vasilha sobre nós? Ele fala que interessante aqui, ó. Uma pergunta que eu botei aqui, Onde estamos colocando a nossa luz? Pensa um pouco comigo, onde tu está colocando a tua luz? Debaixo de uma vasilha? Escondida? Ou nos lugares altos que ela deveria estar? Que depois nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Talvez essa vasilha seja o medo de pregar as boas novas. Primeiro ponto que eu queria destacar. Será que essa vasilha não é o medo? Não é verdade? Será que a gente não tem medo? Eu tive uma experiência ruim nessa semana. A gente foi fazer um trabalho em Blumenau e a gente estava mexendo numa janela e num asilo, Era num asilo isso. E tinha um senhorzinho, tinha uma senhorazinha, isso e um rapaz novo, um rapaz de 38 anos. E a gente foi fazer o trabalho bem em frente da janela do cara. E a cama do cara ficava bem em frente à janela. Então ele estava muito perto para me pregar o evangelho para ele. E ele lá, deitado. E eu pensei, cara, eu vou pregar para esse cara. Tô num asilo, velho, nunca vi num asilo, então essa é a hora. Só que, cara, na hora, eu paralisei. Eu pensei, aí já veio na minha mente assim, esse cara deve ser surdo, vai saber se ele não é surdo ou mudo, eu vou ficar no vácuo, Mas daí, aí eu me liguei que ele não era porque ele estava com uma caixinha de som ouvindo Atlântida. Sei, surdo não é porque ele está ouvindo som, E nisso, chegou um camarada que estava junto, perguntou o nome dele. Chegou e falou assim, mano, como é que é o teu nome? Aí ele falou Fábio. Eu falei, opa, surdo ele não é, Então daí, quando ele logo já perguntou, eu já cheguei do lado e falei, mano, o que aconteceu contigo, coisa e tal. Que já, já arrumei uma estratégia para começar a conversar com ele, para ver como é que ele era. Cara, foi uma experiência muito forte que eu senti. Ele chegou e falou assim para mim, ele não tinha movimento nas duas pernas, E também nesse lado do braço aqui. E tinha até um paninho aqui que ele babava, E ele tinha 38 anos, pensa comigo. E ele falou para nós que há 6 anos atrás, ele tomou uns goró, pegou a moto do irmão dele e bateu num carro. Ele quebrou a bacia e ele ficou paralítico. Ele tinha um filho e a sua esposa. Depois, mas na hora eu não perguntei, tua esposa vem te visitar? Não ia botar o cara à prova assim, vai que não, Mas eu pensei, cara, mas se o cara está ali num lar de idoso, será que não abandonaram ele ali? Só que aquele momento que ele começou a falar para mim daquilo que estava acontecendo dele, tipo assim, ele falou que ele era da Marinha, era um gurizão que servia na Marinha. Então um cara que tinha tudo para dar certo na vida, estava lá sentado, deitado naquela cama, sem movimento dos braços. Esse braço aqui ele fazia assim, para movimentar. E eu estava de frente para ele para dizer, cara, Jesus te ama. Mas só que quando eu pensei assim, cara, eu vou dizer que Jesus ama ele. Mas eu pensei comigo assim, um medo me paralisou. Por quê? Porque eu pensei comigo assim, cara, esse cara vai me esculachar. Porque ele pode vir com os argumentos, dizer, cara, se Jesus me amasse eu não estaria aqui.
Na hora começou a vir um filme na minha cabeça e eu paralisei de medo. E ele continuou contando a história dele e eu comecei a ficar ruim. Cara, eu juro pra vocês, eu fiquei ruim. Eu tive que me agachar, tá ligado? Tipo assim, começou a baixar minha pressão, eu fiquei mal. Eu não sei por que aconteceu aquilo ali. Ou às vezes porque eu não preguei, mas eu comecei a passar mal, só de o cara começar a contar mais da história dele, tá ligado? Aí nisso a gente terminou aquela janela e a gente saiu. E eu falei para esse brother meu, eu falei, cara, eu tô mal, velho. Só de ouvir a história desse cara. E eu com medo não falei. E quando eu saí de lá, velho, começou a vir as coisas corretas no meu coração. Tipo assim, eu comecei a pensar, cara, se o cara não morreu numa batida dessa, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Porque ele poderia então ter perdido a vida eterna. A Bíblia fala que mais vale a gente entrar sem um membro do corpo. E começou a vir, tá ligado? Para mim entender. E eu entendi que aquele momento o que me paralisou foi o medo. O próprio medo também me colocou se bobear até essa coisa ruim que aconteceu comigo. E às vezes, por mim ali, eu ia falar algo para ele que ia virar a chave na cabeça dele e dele dizer, cara, eu quero esse Jesus. Cara, foi uma experiência muito ruim, que daí depois que eu estava em casa, eu comecei claro, velho, é por causa disso, né? Então, cara, às vezes a gente está com uma vasilha sobre nós que ela se chama medo. E o medo paralisa a gente, né? O medo vai nos paralisar, não vai deixar que a gente vá e pregue o evangelho. E antes de ir na casa no lar de idoso, a gente tinha ido numa outra casa, fazer um outro serviço. Chegamos lá, tinha uma mulher. Quando eu bati o olho naquela mulher, eu pensei, vou evangelizar ela, vou aproveitar, porque o cara estava fazendo o trampo, o camarada nosso estava fazendo o trampo, e eu estava mais de boa, então eu comecei a conversar com ela, já comecei a jogar uns verdes, para ver se, né, como é que ela é, coisa e tal, né. E daí chegou um momento de eu perguntar, né, e aí? E daí ela falou para mim, não, eu vou na igreja, né. Só que daí no decorrer da conversa deu de entender assim, muitas coisas que ela não dá prioridade para o Senhor. Então Deus começou a usar a minha vida de eu expressar palavras para ela, dizer, cara, a gente precisa botar prioridade no Senhor, tu tem um filho, ele está na adolescência, então ele está começando a trabalhar agora, então ele é muito imaturo para receber o salário dele, às vezes ele vai gastar em bobeira, né? E comecei a dar altos norte para ela, e ela, é verdade, não, eu quero me firmar, e certo, é porque o meu trabalho me atrapalha muito. Eu falei, não, mas a gente tem que priorizar, o Senhor em primeiro lugar. Então saí de um ambiente, cara, saí feliz, porque eu vi que a mulher recebeu, né? Só que eu entrei em determinado outro lugar que eu pensei, vou chegar lá com tudo, e paralisei. Cara, foi uma experiência muito ruim. Então, será que às vezes não é o medo, né? O medo de, tipo assim, cara, eu pensei, cara, o cara vai me esculachar, velho. O que não está rolando na mente dele? Né? O que não deve estar rolando na mente dele? Meu, que vida desgraçada, eu estou aqui nessa cama, olhando para o asfalto, os carros passando. Então, uma coisa que a gente precisa identificar, que eu identifiquei, cara, eu tive medo. Mas olha só que interessante que a Bíblia fala, Salmos 27:1. Olha só como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é minha luz, né? Olha só, está falando de luz, né? E a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Lembra que eu falei que a gente precisa saber quem nós somos em Deus? Naquele momento eu fiquei tão paralisado ali que eu perdi até o fio da meada de quem eu era, diante de uma situação. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos em Deus, cara. E aí aqui está falando que Ele é a nossa luz. Se nós seguimos Ele, nós temos essa luz de vida. Lembra que a gente leu lá? Ele é minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, se você se identificou com essa ideia que eu tive medo também de pregar, a gente precisa guardar no nosso coração, cara, que nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio. Nós temos um Deus que, cara, Ele vai lançar fora todo o medo.
E vai ser nesses momentos, eu nunca tinha sentido isso, né, de ter medo de pregar assim. Porque eu sou meio bocudo, às vezes eu chego e falo e já entro ali, pá, né? Vou entendendo a situação do que, né? É que nem Jesus fazia, né? Tava lá no poço com a samaritana, então, opa, tem água, beleza, o poço de Jacó, e foi entrando na mensagem, daqui a pouco Deus deu palavra de conhecimento para ele, se marido que tu tem não é teu, pá. Então é assim, então os momentos que a gente está, a gente precisa olhar ao nosso redor e ver, cara, o que eu posso usar aqui para me pregar o evangelho? Jesus fazia isso. E eu tinha a faca e o queijo na mão, o cara estava ali todo, né? Por ter tido uma atitude ruim, eu podia ter falado, mano, não culpa Deus, porque tu está passando por esse momento que tu escolheu, velho. Foi uma decisão tua, né? De beber, de andar de moto, duas coisas que não se combinam. Cara, mas eu não consegui, né? Esse medo me paralisou. Então daí eu comecei a pensar, cara, por isso que a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Porque se nós, que nem Davi, quando matou Golias, ele sabia quem era ele. Esse grandão aí, né, vamos dizer. Mas ele sabia quem ele era em Deus. O mesmo Davi que escreveu esse salmo aí. Tu és o meu refúgio, Senhor. Quem eu terei medo? Do Golias? Então, gente, se tem essa vasilha sobre as nossas cabeças, a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Né? De entender, cara, existe outra vasilha também. A vergonha. Aqui é chave, né? A vergonha também é algo que nos prende, que nos para. Às vezes a gente está com essa vasilha, escondendo a nossa luz debaixo da vergonha. A gente já vai ver versículos sobre isso, mas cara, quem aqui tem vergonha de pregar? Né? Dependendo das pessoas. Tem pessoas que é muito fácil de chegar e pregar o evangelho, né? Ainda mais quando é uma pessoa que tu se identifica, mas quando é uma pessoa assim que, sei lá, que tu, será que o cara vai ouvir? Aí tu já fica todo envergonhado, todo tímido. Cara, e Deus, né? Ainda bem que não veio gente nova hoje, porque é uma mensagem para nós. Né? Eles não iam entender o que esse cara está falando sobre, né? Sobre essa vasilha em cima de mim. Eu não tenho vasilha nenhuma, não preciso pregar, né? Só preciso de arrependimento. Mas, cara, gente, essa timidez, cara, a gente não pode ser tímido. Não podemos ter mas será? Né? É o demônio do será vai te prender. Eu fico muitas vezes nessa, será, velho? Né? Hoje que nem a nossa cidade, ela é uma cidade pequena, então as pessoas estão sabendo que tu está indo na igreja, né? Elas sabem que tu está indo na igreja, então elas sabem que tu é cristão. Então eu particularmente estou perdendo a timidez já, né? Antes eu ficava um pouco tímido, até porque eu vivia numa vida errada, e agora eu estou dizendo que eu sou santo do nada. Aí eu tinha muita timidez por causa disso, porque eu pensava, cara, o cara vai chegar e vai falar que eu estava andando tudo errado antes, e agora eu estou andando certo. Só que daí agora, por causa do meu procedimento de andar correto, de buscar uma santidade, de mudança de vida, eu já não estou tentando ter timidez mais. Porque eu estou entendendo quem eu sou e, cara, eu tenho que pregar. Porque a gente leu que tem pessoas que estão sendo condenadas. Então, olha só que interessante. Sobre essa questão da timidez, né? Vamos abrir comigo lá sobre essa vergonha, essa timidez, né? Romanos 1,16 fala assim, ó. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Olha só que interessante. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, quando a gente sentir essa vergonha, a gente precisa lembrar desse versículo. Tá ligado? Olha só como é o inverso, né? A vergonha, aquilo que deixa tu... Mas, e o poder de Deus? Aí tu escolhe, tu quer ficar embaixo de uma vasilha de vergonha? Cara, eu tenho um pouco de vergonha de chegar assim na cara dura e falar de Jesus. Né? Não consigo, cara, não vem palavras às vezes. Né? Mas isso, cara, a gente precisa tirar essa vasilha de cima da nossa luz. Porque nós somos luz, amém? Então, cara, isso que está afetando de nós brilhar.
Isso está afetando nós brilhar. Às vezes é a vergonha. Cara, eu não vou falar, velho. Sou meio envergonhado. Mas se a gente entender que o evangelho, né, as boas novas, aquilo que a gente precisa ministrar, aquilo dizer, cara, tu vai herdar a vida eterna, tu pode sair desse pecado, tu pode sair dessa opressão, tu pode sair dessa loucura. Aí entra essa ideia do poder do evangelho, né? Quem aqui já teve um feedback de alguém que tu ajudou? E depois essa pessoa veio e falou, cara, deu certo, Du. Deu certo isso, cara, é poderoso, é muito mais além do que aquilo que eu imaginava. Então isso lança por terra, né? Isso lança por terra a vergonha. Porque Deus, a sua palavra está dizendo que é poder. Ela é poder, então a gente precisa parar. Indiferente, mais duro, se não acontecer nada, meu, que vergonha. Uma vez, não é que eu passei vergonha, eu estava louco, eu estava queimando pelo Senhor. E a mãe com dor no nervo ciático. Cara, eu não fui no GC, lá na Dona Zeni isso. Cara, eu fui já com indignado, né? Eu pensei, não, cara, eu não vou deixar minha mãe passar dor, porque Jesus já levou os pecados dela, já curou ela lá na cruz, e eu vou orar por ela até ela, na hora ela tem que sentir a cura. E fui pro GC. E eu não vi a hora do GC acabar, para mim orar no final, né? Cara, e a mãe com dor nas costas, tadinha, ela não conseguia nem sentar direito, beleza. Acabou e eu falei, mãe, eu quero orar pela mãe, porque abri lá Isaías, né? E assim, já lancei a vergonha aí do lado, né? Eu pensei, agora é contigo, Senhor. E orei. Senhor, em nome de Jesus, todo nervo ciático vai para o fundo do inferno, e pá, lancei. Parei, olhei para a mãe, passou? Ela tentando, tipo assim, ser querida comigo, né? Eu falei, não, mãe, não mente, porque mentira não é de Deus ainda, né? Eu só estava em família, porque o nosso GC é bem família, lá não tinha ninguém novo, não ia fazer isso, né? E olhei para ela, não, vamos orar de novo, galera, né? Sim, cara, a mãe tem que ser curada, está escrito, Senhor. Eu falei assim, né? E orei de novo, Deus, em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a vida da mãe, né? E eu olhei para a mãe, e aí, mãe, não? Ainda não, né? Tá ligado? Eu falei, não, eu vou orar de novo. Orei 3 vezes, velho. Orei 3 vezes. Na última vez, perguntei para ela, não. Tá ligado? Mas eu falei para ela, não, mãe, mas Deus vai curar a mãe. Eu acredito, eu rasgo a minha Bíblia e eu jogo fora. E eu, aleluiado, cara. Saí de lá ainda, eu falei, Deus, eu acredito no Senhor. Nem que eu não vi ali, mas eu acredito no Senhor. Chegou no outro dia, a mãe me mandou uma mensagem. Ela chorando, cara. Eu vi que ela foi tocada, tá ligado? Porque ela mandou uma mensagem, eu tô chorando, porque a mãe não tá sentindo mais nada. Cara, a mãe não ia mandar no outro dia, tá ligado? Eu não, tipo assim, eu não fiquei com vergonha, tá ligado? Tipo assim, os outros que estavam ali, não sei o que pensaram, mas eu falei, cara, o evangelho é isso, velho, tem que dar ali, entendeu? Aí, no outro dia ela mandou uma mensagem chorando, ela falou, eu não estou sentindo nada, Du. Eu não estou sentindo nada. Eu vi que era verdadeiro ali, porque a forma que ela falou no áudio foi verdadeiro. E depois disso eu nunca mais vi ela reclamar em casa, tá ligado? Então, cara, tipo assim, não foi naquela hora, né? Às vezes até o meu ego queria que aparecesse a cura ali, mas não foi ali. Mas no outro dia, Deus honrou. Tá ligado? Aí é tipo assim, ainda Satanás quis vir jogar na minha mente, não, mas às vezes a tua mãe mandou assim, só para tu. Não, cara, eu senti, pelo telefone eu senti que a mãe foi muito franca naquilo que ela falou. E depois a gente não viu realmente mais ela reclamar do nervo ciático. Que a mãe se abaixava assim e ficava assim, ó, toda dolorida, tinha que mudar a posição da bunda na cadeira. E depois, né, amor, a gente não viu mais ela se reclamar disso. Então, eu vi que o Senhor curou, mas curou no outro dia. Né? Porque Ele conhece o meu coração, às vezes eu ia ser tão, né? Vocês viram? Tem que fazer dessa forma, às vezes eu ia querer me gavar, mas aí no outro dia eu falei, meu Jesus, eu sabia que tu é fiel. Né? Então, por que, gente? Às vezes realmente a gente precisa dessa ousadia, porque é poder de Deus. Né? Às vezes não vai acontecer ali, velho, mas vai acontecer. Continua crendo, né? Peça, porém, sem duvidar, a Bíblia fala. Porque o Senhor, né, batam, a porta vai ser aberta, velho. Enquanto não abrir, vai batendo, né, Cris? Então, tipo assim, a gente precisa ter essa ideia, assim, ó.
Às vezes é loucura, né, de a gente, tipo assim, chegar numa pessoa e falar, mano, tu quer aceitar Jesus? Né? Que alguém já teve experiência de orar um com o outro assim? Eu já tive outras experiências de orar, indiferente se o cara vai vir aqui na igreja ou não, tá ligado? Mas de a gente orar e ele aceitar Jesus, dizer amém, né? Escrever o nome no livro da vida, como eu ministrei, falei, Senhor, escreve o nome. Já tive essas experiências legais, não sei se hoje o cara está na igreja, mas eu lancei uma semente ali, eu creio que esteja, né? Então, cara, a gente tem que pregar tempo fora de tempo. Criar ambientes oportunos, que nem no meio da minha família, eu sempre estou criando ambientes oportunos para me pregar. Às vezes eu levo meu violão, né? Aí, tipo assim, aí eu pego a cifra das músicas que eles gostam de cantar, e daí eu fico ali, pá. Aí falou de Abraão, teve um caso esse final de semana que falou de Abraão, né? Aí o meu irmão, pá, pô, Abraão, né? Já abri a Bíblia, já aproveitei, já abri a Bíblia e já mostrei a história de Abraão. Então fui lá, eu já tinha jogado na semente faz tempo, agora eu estou regando, né? Então, cara, cria ambientes que tu vai, pá, pregar o evangelho para essa pessoa, né? E olha como um todo que o ambiente espiritual está rodando. Por quê? Porque é poder de Deus. Uma vez eu repreendi a dessa, né? Vou falar porque é nós, né? Uma vez a gente foi fazer uma visita, foi muito engraçado. E a gente foi lá com... mas isso é porque a gente... Eu vou contar, amor, porque isso a gente é o nosso coração, né? E a gente foi fazer uma visita. Cara, eu fiquei muito indignado aquele dia. E eu abri a palavra para pregar para a mulher e para o meu amigo. Nisso chegou um cachorrinho. E a Dessa ama cachorrinho. Só que eu ama bem na hora que eu estou pregando a palavra. E daí eu falando ali com toda a convicção, né? Jesus te ama, pá. E ela, ai, que cachorrinho bonitinho. O cachorrinho veio. Aí a mulher tirou os olhos dos meus olhos que eu estava pregando para ela. Ela falou, nasceu agora, e ficou no vácuo com a palavra de Deus. Né? Então, quando a gente for, Jesus manda em 2, é bom ir em 2. Mas os 2, né? Claro que a Dessa não faz mais isso. Né? Depois a gente conversou, né, amor? Agora, até lá em casa, quando a gente vê que criou um momento oportuno para evangelizar os meus irmãos, ela já senta, pá, quando falta a palavra, ela vai falando, e assim vai indo, né? Então tu vê, o ambiente estava rolando no mundo espiritual. Quem mandou o cachorrinho? Né? Quem mandou o cachorrinho para tirar o foco? Que eu vi que a mulher estava assim já, ó. Tava quase, né? Mas quem mandou o cachorrinho para tirar o foco? Entendeu? Então, como todos têm que estar ali entendendo o que está acontecendo. O mundo espiritual está rolando, velho. Então, essa timidez, chegou um tempo de a gente, não, vamos. Porque pensa comigo, se nós não tiver fé, nem nós não vamos ser salvos. Se nós não temos fé que uma pessoa pode ser curada, nem nós vamos ser salvos, velho. Porque cadê a tua fé para a salvação, então? Cara, é profundo, né? Eu, Eduardo Martins, eu preciso melhorar muito nessa questão de timidez. Eu preciso ainda ser mais ousado, mas eu estou me superando, cara. Estou até fazendo umas loucuras demais, na verdade. Que nem essa da mãe. Meu Deus, né? Esse bicho aí. Então, eu acredito muito que a gente precisa deixar essa timidez de lado. Aí, olha só que interessante, né? Outra vasilha que está sobre a nossa luz. Será que é a falta de conhecimento bíblico? Né? Ai, Du, eu não evangelizo porque eu não sei direito a Bíblia, eu não sei nem decorar. É um pau para me decorar um versículo. Mas eu te dou um norte, cara. Começa falando daquilo que o Senhor fez para ti. Eu sempre faço isso, tá ligado? Né? O testemunhar. Né? O testemunhar, porque lá em Filipenses 1 fala que Paulo estava preso e pelo fato desse testemunho dele estar preso por Cristo, os outros irmãos começaram a pregar com mais ousadia, por causa do testemunho dele de estar preso por Cristo. Então olha só, o testemunho dele estava gerando, vamos pregar, porque cara, o cara está preso por Jesus e eu tenho que fazer mais, né? Então tipo assim, não que eu estou aqui desdenhando, é muito fundamental a gente ler a palavra, meditar nela, né, e ter esse vínculo com ela e com a oração,
né? Mas só para pregado, não. Por quê? Porque aqui nós vamos entender quem nós somos e o que Ele pode fazer através de nós. E eu sempre faço isso, eu começo falando do meu testemunho, do que aconteceu, e daqui a pouco começa a saltar. Ah, mas lá na Bíblia fala assim, eu não cito o Lucas, no versículo qual? Não. Não, eu falo, mas na Bíblia também fala assim, mano, entendesse? Aí tu vai levando nos caminhos. Mas começa às vezes por aquilo que o Senhor fez, né? O gadareno, quando Jesus Cristo liberta o gadareno ficou aleluiado, eu quero ir contigo, Jesus, posso ir contigo? Jesus olha para ele, não, gadareno, volta para a tua família e testemunha o que aconteceu contigo, volta para a tua cidade, restaura, né? Então isso nós precisamos fazer, escreve, né? No discipulado tem isso, né? Escreve o teu testemunho, o que o Senhor fez na tua vida, né? Pô, eu fui curado de ansiedade, tem tantas pessoas cheias de ansiedade que estão precisando ouvir um caminho, que elas estão presas naquele mundo. Pô, que nem no meu caso da pornografia, cara, eu me libertei da pornografia, então eu posso ajudar essas pessoas, né? Eu falo abertamente, tá ligado? Às vezes tem mulher na mesa, tem coisa, ainda mais lá em casa, eu falo, cara, tipo assim, fui liberto da pornografia, porque fui liberto. Então, às vezes, tem alguém que está ali preso nessa parada que precisa ouvir como tu fez, né? Começa com o teu testemunho, e sempre mostrando ele, que é ele o causador de tudo, o poder é dele, né? Amém? Então, o conhecimento bíblico, ele é muito tremendo, a gente precisa disso, porque uma hora a gente pode pegar um espertinho, sabia? Uma vez eu e a Andressa fomos no almoço de um casal que nós estávamos tentando ganhar para Jesus, tinha um testemunha lá. Aí eu fui orar pelo alimento de meio-dia, né? Quando eu abri o olho, eu falei, Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, por essa família. Fui abençoando, pá, né? Quando abri o olho, o cara estava assim para mim, ó, já com a cara endemoniado. Ô, isso não é desse? Ele chegou e apontou para mim e falou assim, como é que é o nome de Deus? E eu era recém-convertido, cara, mas eu estava queimando, né? Falei, cara, o nome de Deus é Pai, eu chamo Ele de Pai, né? Já quis mostrar minha intimidade com Ele, né? Por que nome de Deus, né? Ele falou assim, não, é Jeová o nome de Deus, né? E daí ele se engrossou. Ah, porque lá está escrito assim, que ai daquele mudar um versículo aqui, que o Senhor não sei o que, ele falando, né? Aí nisso o dono da casa chegou e interrompeu e falou assim, acho que esse momento não é o certo de estar falando isso, né? Os humilhados serão exaltados, né? Mas eu vi assim que, ali eu pensei, cara, eu preciso estudar a Bíblia. Porque Deus já ia mostrar os outros nomes de Deus para ele ali, se eu soubesse, que nem eu já sei hoje, né? Já ia chegar e já, não é só Jeová, já ia... Então, é muito interessante isso, de a gente ter esse conhecimento bíblico, que vai ter os espertinhos, o pastor tem altos testemunho de pessoas virem evangelizar com outras suas religiões, e ele botar a mão na cabeça e o cara cair endemoniado, né? Então é muito interessante a gente conhecer a Bíblia para que ninguém roube o teu coração, ninguém te engane, né? Para que nós não sejamos levados de um vento, né? De um lado para o outro, né? Então, estudar a Bíblia para evangelizar, muito bom a palavra, mas começa pelo teu testemunho. Então esse medo aqui de dizer, cara, essa vasilha que está tampando a minha luz, é a falta de conhecimento bíblico. Começa então a falar daquilo que tu passou. Isso ninguém vai te roubar, porque é uma verdade, né? Eu fiz, aconteceu comigo. Cara, eu sou uma testemunha viva. Amém? E outro que, isso aqui é bem interessante, tá ligado? Que eu deixei para o final, porque fala assim, talvez, né, essa vasilha seja o pecado. Aqui, meu irmão, é o único modo, né? Eu particularmente, quando eu caía no ato da pornografia, eu não queria evangelizar ninguém. Porque eu pensava, o que eu vou dizer para esse cara se eu estou enterrado nisso? Né? Então, se tem uma coisa que vai te prender para tu parar de pregar o evangelho, é o pecado. Cara, é verdade, gente? Por isso que nós precisamos caminhar certinho, cara. Andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Porque quando tu estiver ali, não tem nada te condenando. Não tem nada te dizendo, mas tu está falando isso para ele, mas... Então é muito interessante essa questão de, cara, o pecado, né? Romanos fala, né? Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, né, o Senhor preparou essas boas obras para nós andar. Então, se nós andamos com Cristo, acho que vai acabar a bateria, mano. Se nós andamos com Cristo, nós caminhamos conforme aquele que Ele determinou para nós caminhar, que é contra o pecado, né? Então, tipo assim, então se a gente anda certinho, então vai na benção evangelizar as pessoas, velho. Prega, fala. Mano, eu passei por isso, eu venci isso, eu ganhei isso. Testemunhe daquilo que Deus está fazendo. Não convide para a igreja. Né? Não convida para a igreja. Sabe por quê? Porque às vezes a gente convida, mano, vamos lá no Na Real. Cara, é tão legal, tem um ATM e tudo mais. Só que daí o que acontece? A pessoa vem aqui na igreja por causa disso, ou por causa de homens, e acontece daqui a pouco ele se magoar com o ATM ou com as pessoas e ele sai da igreja. Então, o motivo principal é do poder de Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, da vida eterna. Então, o convidado da igreja, a própria pessoa vai dizer, onde é que tu vai? Que eu quero isso também. Lembra que o pastor Fabrício ministrou, né, para que o evangelho seja atraente? Caminhe certo para que o teu evangelho seja atraente. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm a ti, cara, o que é isso que tu tem que eu quero? Não é verdade? Né? Hoje eu estava falando com o Rodrigo aqui, cara, a gente precisa orar mais, buscar mais, para que o Na Real seja um ambiente de, cara, o que está rolando lá? É uma mesa de ping-pong. Isso eu jogo no colégio, na faculdade, sei lá. Mas não, o que tem lá, cara? Meu Deus, eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido. Eu fui tocado, cara, eu sou filho. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é que as pessoas entendam esse Deus que nós servimos. Mas por isso a gente precisa caminhar sem pecado. Sem pecado, velho. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, né? As vestes brancas fala de pureza, fala de limpo. Pecou, se arrependa. Cara, Senhor, me desculpa, vacilei. Eu preciso mudar, eu vou conseguir, Senhor. Para que nada atrapalhe. Quem aqui já pecou? Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já pecou e, cara... E olha o que aconteceu uma vez comigo. De pecar, e logo já vi uma pessoa para pedir um conselho. Ou uma pessoa que eu sempre desejei falar, a pessoa vir e me perguntar, tu está indo na igreja, né, Edu? Tipo assim, o que tem lá? E daí eu falo que sim, e eu lá todo oprimido por causa do pecado. Então, tipo assim, o pecado vai te oprimir num ponto de não vai deixar nem tu falar para as pessoas. E Deus ainda manda as pessoas virem até ti para dizer, viu, se tu tivesse certinho, estava na tua mão. Então, cuidem com o pecado, gente. Eu botei assim, e por estarmos vivendo escondido em vasilhas, não estamos cumprindo como discípulos de Cristo. Que forte isso, né? Então, tipo assim, por eu não estar cumprindo de pregar a palavra, eu não sou um discípulo. Porque Jesus falou lá, vão. Ele está falando para quem? Para os discípulos. Só é discípulo aquele que vai. Aquele que faz, aquele que serve, aquele que ama, aquele que prega. Né? Eu ministrei sobre o evangelho como um todo. A gente acha que a gente só vai ser condenado por causa do pecado, mas a gente vai ser também julgado através daquilo que a gente era para fazer, mas não fizemos, que é pregar a palavra. Então, por quê? Porque cada lugar que tu esteja, mano, fica naquela convicção assim, cara, eu preciso pregar para alguém. Né? Eu fui lá na lanchonete, se surgir, chegar alguém aqui, eu vou falar um pouquinho de Jesus. A gente tem que estar sempre vivo isso no coração, pregando tempo e fora de tempo. Então é muito chave essa ideia de olhar e, vou armar uma situação aqui para que eu pregue, para que eu fale. Sem religiosidade, né? Sem religiosidade, mas com amor, e chegar assim, cara, é isso. Né? Faz um ambiente. Vamos fazer essa semana?
acredito que nós vamos ter testemunho na real. Vamos fazer um negócio legal. Vamos tentar criar ambientes e vamos testemunhar lá no grupo do Na Real. Gente, hoje evangelizei o cara falando através disso. Né? Uma vez eu evangelizei um outro irmão meu, sabe como? A gente estava na praia, né? E a água vinha até o limite. Eu bati o olho, eu falei, tá aqui, ó. Falei para ele, como é interessante, né, mano, que Deus estabeleceu o limite das águas, né? Falou, e tá, né? Então, tipo assim, preguei, tá ligado? Então, arruma ambientes, né? Por isso que a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. Está revelando ali para tu pregar, amém? Então, agora chegou um tempo de tirar a vasilha de cima de nós, porque você é uma... Vamos, Mateus 5,15, a gente já está finalizando, gente. Ele falou assim, Mateus 5,15 ali, continuando aquela ideia da... Ele falou, né, e também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, né? Ele fala assim, ao contrário, coloca no lugar apropriado. E o Senhor me falou muito, muito vivo isso, que, cara, a gente às vezes não estamos nos lugares apropriados. Ou seja, nós estamos só dentro da igreja. Então está cheio de luz aqui brilhando. Só que, qual que é a ideia de uma luz? Para que haja luz na escuridão. Então o lugar apropriado que nós devemos estar é no meio da escuridão. Então, tipo assim, a gente precisa estar num lugar apropriado. Qual o lugar apropriado? Na escuridão. Por quê? Porque lá vai brilhar a nossa luz. Né? Ele fala mais para frente, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Tu não vai acender a vela e vai botar num lugar que não é apropriado, mas tu vai colocar num melhor lugar, provavelmente nos lugares altos, né? Por que a lâmpada fica no alto? Porque é nos lugares altos, para iluminar tudo. Por isso da cidade nos lugares altos. Deus já colocou nós nos lugares altos, nós precisamos entender que nós precisamos estar lá. Então, aonde que vai brilhar mais a nossa luz? É nas trevas. E é um ambiente que eu particularmente parei, cara, de ir. Parei de ir numa tabacaria. Mildo, tu é doido falar isso? Tu vai lá fumar um narguile? Não, mas eu vou lá naquele vínculo de amizade para que minha luz ilumine aquele ambiente. Eu parei de jogar o meu futebol com aqueles doidos que vivem chamando o nome do Janho, né? Mas por que eu parei? Porque eu não quero me contaminar? Mas não, cara, nós somos uma luz. Ali nós vamos brilhar. É muito chave isso aqui. A gente precisa estar nos lugares apropriados. Deus nos chama para estar no meio de pessoas, né? Mas não crentes. Precisamos, evangelismo fala de relacionamentos. Fala que devemos estar em lugares que muitos não querem ir. E é verdade, né? O evangelho para tu pregar precisa de relacionamento, né? Eu estou tentando buscar meus relacionamentos antigos. Porque agora eu já estou com uma outra ideia. Eu não vou me contaminar com isso. Mas eu estou tentando buscar os meus relacionamentos antigos que eu deixei. Que foi um tempo bom de ter se afastado, mas agora eu preciso buscar eles. Então pense um pouco nos relacionamentos, né? Às vezes a gente só está no meio de luzes. Mas a gente precisa ser a luz que vai no meio das trevas buscar, amém? E o versículo 16, ele responde essa ideia, Ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Então nós precisamos estar no meio de homens, não de filhos. Nós estamos aqui no meio de filhos, amém? Mas a Bíblia está falando que assim brilha a luz dos homens. No meio dos homens lá fora, que ainda não se tornaram filhos, que são criaturas. Por quê? Para que ilumine. Amém? Então olha como o evangelismo, a gente não pode ter medo, né? A gente não pode ficar meio assim, será? Cuidem com o pecado, temos que estar em lugar apropriado. Não esquece, o lugar apropriado. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só, como fala de... Olha só, que interessante. Para que vejam as suas boas obras.
Efésios 2:10 fala que Deus estimulou as obras boas para que nós andar, né? Para que vejam as boas obras. Então, beleza, Du, eu vou voltar para o meu vínculo de amizade. Vou lá jogar futebol. Pô, fui jogar futebol. Daqui a pouco eu estou jogando bola. Esse pip, pip, né? Começa com o xingamento. Pá. Isso é boa obra? Tu é luz? Não. Mas se a gente está nesse ambiente, a gente precisa ser luz que praticam as boas obras que glorifiquem a Deus. Existe uma frase que fala assim, ó, pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Por quê? Porque as boas obras que vai demonstrar quem tu és. Prega o evangelho, mas se necessário, use palavra. Então, não preciso nem testemunhar. Não, seja um cristão no meio deles. Que eles vão ver, cara, olha só, diferente, né? O que deu com o Ivan? Então, para quê? Porque as pessoas estão observando. Oh, fulano vai lá na igreja, vamos ver se... Vou dar uma caneladinha nele só para ver se ele vai xingar. As pessoas estão esperando. Mas que neste momento a nossa luz brilhe no meio dos homens. Ainda que nós passa dor, ainda que a gente passa, né? Mas então eu quero deixar essa palavra para nós. Só vamos abrir lá em 1 Coríntios 13 para finalizar. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 31 ao 33. Fala assim, ó, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Né? Então, tipo assim, ele está falando assim, ó, tudo que vocês fazerem, todas as obras que vocês fazerem, faça para glorificar a Deus. E o que vai glorificar a Deus? As obras corretas, amém? Né? Não se torne motivo de tropeço, né? Nem para judeus e nem para gregos. Então, diferente de etnia, de pessoas, que nós não sejamos motivo de tropeço, fazer aquela pessoa parar, né? Nem para a igreja de Deus, né? Depois ele fala, né? 33... Também eu procuro agradar todos. Olha as boas obras. De todas as formas, Paulo está falando, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam... Então, uma forma de a gente evangelizar, gente, é a gente praticar o bem. Não para nós, mas para que por meio esses caras sejam salvos. Amém? Então, vamos tirar as vasilhas da nossa cabeça, né? Eu acredito que era uma palavra mesmo, passei 15 minutos, era uma palavra mesmo que era para nós, né? Não vou fazer apelo aqui, porque todo mundo já recebeu, né? O Cristo ministrou, o Espírito Santo ali, todo mundo, nós já somos uma luz, mano. Cara, nós somos uma luz, nós só precisamos ir num lugar que esteja escuro para iluminar mais, né? Estar no lugar para que a gente ilumine, né? Então, isso está para nós, é uma decisão, ou tu faz ou tu não faz. Né? Porque depois, como é que quando eu cheguei em casa eu tive coragem de falar para o homem? Né? Veio tanta palavra, veio tanta coisa, mas por que não veio na hora? Né? Porque às vezes eu precisava contar do meu testemunho mano, também era, às vezes, né? Depois eu fiquei pensando, mano, eu também era para estar aí. Deus me livrou de tantas, cara. Graças a Deus, né? Eu podia começar nessa ideia, assim, contando meu testemunho e ia fluir, porque a obra dele, ele convence, não somos nós, né? Uma coisa que, por isso que a gente precisa ler Bíblia, né? Para a gente entender quem nós somos, porque a gente já entende, cara, não é nós. É que nem eu lá com a mãe, com o pai, né? Às vezes eu ia dizer, cara, viu, fui eu, né? Aí teve que esperar o outro dia para me confirmar, para a mãe me confirmar que ela foi curada, para eu dizer, Jesus, eu confio em ti, né? Amém, gente? Vamos colocar de pé para a gente orar, então? Então, vamos fazer isso, então, essa semana... Arrumem estratégias, estejam em lugares apropriados para que vocês possam pregar. Tipo assim, fala que Jesus te ama, então. Sei lá. Esses dias a vizinha passou lá na frente de casa, eu estava saindo com o carro, vou falar que Jesus ama ela, né? Baixei o vídeo e falei, vizinha, Jesus te ama. Ela, meu filho, Jesus também te ama, né? Ela falou assim, e a gente, cara, falei só isso, mas será que às vezes não mudou algo no coração dela? Né? Então, a gente precisa ser meio doido, assim, às vezes falar uma palavra que, cara, eu nem sei de onde que saiu isso, mas eu vou falar, né? Claro, amando, né? Ajudando, né? Não... Então, tipo assim, tá para nós, gente. A gente precisa fazer o bem para os outros para que isso seja um motivo para que a pessoa seja salva, né? Nós vamos ver essas cadeiras cheias de jovens aqui, mas só que eles precisam ver nós praticando as boas, né?
Eles precisam ter essa referência, amém? Papai, nós te amamos, Deus. Gera isso no nosso coração, Senhor. Eu oro para que, Deus, se tem alguém aqui, Senhor, que tem medo, como foi o meu caso, que se tem alguém aqui que é ansioso, se tem vergonha, se é tímido, Senhor, nós declaramos agora que nós tiramos sobre a nossa cabeça. Eu queria te convidar para tu fazer um ato profético. Põe a mão na tua cabeça, como se tu estivesse neste momento tirando uma vasilha da tua cabeça e lança fora assim, joga fora, ó, joga fora. Senhor, nesse momento nós fizemos esse ato profético, Pai. Nós tiramos sobre nós, da nossa luz, todo medo, toda insegurança, toda vergonha. E Deus, e nós se posicionamos, Pai, em lugares altos, em lugares na escuridão onde nossa luz vai brilhar, Pai. Nós declaramos aqui, Pai, que os teus filhos, Pai, vão pregar para os homens. Os teus filhos vão pregar para os homens. Nós declaramos, Pai, que essas cadeiras sejam cheias de jovens, mas jovens sedentos, dizendo, cara, eu quero aquilo ali que tu está falando, eu quero aquilo que o Cristo estava ministrando louvor, eu quero esse Jesus, eu quero, entra na minha casa, entra na minha vida. Nós queremos ver esses jovens sedentos, Pai, que seja um tempo no Na Real, Senhor, de jovens assim avivados, Pai. E eu oro para que esse final de semana seja uma semana de evangelismo, seja uma semana de pregar, de dizer, Jesus fez isso na minha vida, Pai. Para que, Senhor, queres comeis, quer bebeis, quer fazer qualquer outra coisa, seja para a tua glória, Papai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui no nosso meio. Nós sabemos que o poder está no Evangelho, está no Senhor, Pai. Envia os teus filhos, que Deus aqui levante evangelistas, pastores, mestres, doutores. Oramos por essa juventude da nossa cidade, Pai. Tantos jovens perdidos, mas a luz está aqui e ela vai nas trevas resgatar para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, se você crê, dá um glória a Deus ao Senhor. Amém, galera. Vamos lá, então.